Olá pessoal, então continuando a falar um pouco mais sobre algoritmos de busca, nesse vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre algoritmos de busca informada, que são aqueles algoritmos de busca que se utilizam de alguma informação externa para guiar esse processo, para tentar escolher aquele caminho mais promissor entre o nó que ele se encontra atualmente até o nó final, onde ele deseja chegar nesse processo de busca. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre alguns aspectos teóricos importantes para o entendimento dos algoritmos que vão ser vistos nos próximos vídeos. Então vamos lá. Para a gente se contextualizar, a gente precisa lembrar que, como nós vimos em vídeos passados, a busca que a gente tem, alguns processos de buscas, por vezes, eles atingem uma complexidade muito alta devido ao número de alternativas que a gente tem. Então, em problemas que a gente tem muitos nós no nosso grafo e muitas conexões entre esses nós, muito provavelmente eu tenho mais de uma possibilidade de caminho para, partindo de um nó inicial qualquer, chegar em um segundo nó, um nó final que eu desejo alcançar, certo? Então, essa complexidade, esse elevado número de caminhos possíveis, por vezes torna inviável utilizar algoritmos que são de busca não informada, como a gente viu ao final dos últimos vídeos. Então, a gente tem alguns tipos de algoritmos, algumas estratégias que se utilizam de informação heurística para fazer essa busca entre as alternativas no mesmo nó. Perfeito? Então esses caras que se utilizam de informação heurística são conhecidos como algoritmos ou estratégias de busca informada. Tá? E essa estimativa, essas heurísticas que eles utilizam, basicamente, elas servem para me indicar o quanto que um nó é promissor com relação ao objetivo que eu tenho que alcançar, certo? Então, via de regra, essas heurísticas elas servem para, dada duas alternativas, eu tenho um caminho possível aqui por esse nó da esquerda e um caminho possível aqui por esse nó da direita. Ele vai basicamente me dizer qual desses dois caminhos eu devo seguir, qual é o mais promissor dentre esses dois caminhos, certo? Então, o objetivo disso é meio que podar as alternativas que eu tenho, para diminuir a complexidade de busca que a gente tem em espaços muito grandes, em espaços muito amplos. Perfeito? Então, esses algoritmos, essas informações, elas servem para, dada duas alternativas, me dizer qual que é a mais promissora delas. Tá joia? Então, o que a gente vai ver nessas aulas de hoje, as próximas aulas, os próximos vídeos, vão ser sobre algoritmos que se fazem valer desse tipo de informação heurística para guiar o processo de busca. Tá? Por exemplo, dado esse grafo que a gente tem aqui, encontrar a menor distância de S a G. Então, eu tenho aqui SA, SD, são duas alternativas. Imagina que eu tenho aqui na minha aresta a distância que eu levo para percorrer esse caminho, saindo de S e chegar até A. Eu tenho uma distância 3, que a gente pode dizer que é um custo de 3, vamos guardar essa informação. E o S para o D, que eu tenho aqui uma distância de 4, certo? Se eu fosse escolher simplesmente entre A e D, entre essas alternativas, eu optaria, obviamente, pelo menor valor nesse caminho, que seria o 3, correto? Entretanto, o processo de busca como um todo, percebam que eu quero encontrar o menor caminho entre S e G. Então, meu processo de busca, as decisões que eu vou tomar, eu tenho que levar em consideração todo o caminho a ser percorrido. Aqui, por exemplo, eu tenho esse caminho factível, SD, DE, EF e FG seria um possível caminho. Outro possível caminho, que eu vou marcar aqui de vermelho, posso passar aqui, por exemplo, por SA, AB, BE, EF, FG. Outro possível caminho que eu tenho, vou marcar de verde aqui, SA, AD, DE, EF e FG, certo? Dentre outras possibilidades, Eu tenho aqui, por exemplo, esse outro caminho, que não me parece nada interessante, mas também é uma possibilidade. SA, AB, BC, CB, depois eu posso fazer, por exemplo, BE, EF e FG, certo? Então, eu tenho que levar em consideração, perceba que eu tenho várias possibilidades, e a cada um desses caminhos, o somatório dos pesos das arestas é diferente. Então, o objetivo de um processo de busca informado, é me dizer quanto que eu vou gastar, qual é a distância que eu vou percorrer
passando por cada um desses caminhos e escolher por aquele caminho que me tem o menor somatório, né? Nesse caso aqui, considerando que esse aqui é um processo de minimização, né? Eu quero minimizar a distância que eu vou percorrer, né? Então, eu quero aquele caminho que me dê o menor somatório de peso nas arestas, perfeito? Vamos ver no próximo slide aqui que a gente consegue ver uma possível árvore de busca, né? E a cada caminho desse daqui, né? Esse aqui, por exemplo, é um caminho chegando em G, né? Passando por D, S, D, A, B, E, F, G, que foi esse caminho que a gente desenhou de azul aqui, né? S, D, D, E, F, F, G, perfeito? Então, percebam que eu tenho algumas possibilidades, né? Eu tenho que levar em consideração os pesos nas arestas aqui nesse caso, então percebam que aqui é diferente do que a gente tinha em algoritmos de busca não informada. Em algoritmos de busca não informada, né, eu queria aqueles caminhos que tivessem o menor número de nós no meio do meu caminho, lembram disso? Porque eu posso assumir, né, por exemplo, que os pesos de transição entre os estados é equânime, é o mesmo para todo mundo, né? Nesse caso aqui não, eu tenho pesos explícitos para cada uma das transições que eu tenho entre dois estados, tá? Então eu tenho que achar aquele caminho que me dá, e aí depende do objetivo, tá? Depende do que esses pesos aqui estão me indicando, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, assumindo, por exemplo, que aqui eu tenho a distância entre duas cidades, por exemplo, né, entre dois nós, eu quero aquele caminho que me dê o menor somatório, né? Mas assumindo que, por exemplo, sei lá, isso aqui fosse alguma coisa que me dê uma recompensa, né, onde eu ganho mais dinheiro, sei lá, passando entre dois nós aqui, né? Eu quero aquele caminho que me dê o maior somatório possível e assim por diante. Tá joia? Então, tudo isso depende do objetivo da minha aplicação e é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje aqui, tá bom? Bom, então aqui a gente está mostrando a minha árvore de busca, né? Passando pelo caminho SDABF até chegar no meu nó G, beleza? Bom, com o aumento da minha árvore de decisão, né, com o aumento dessa minha árvore de busca e do número de possíveis caminhos, né, o tempo e o custo para minha busca ela aumenta, o que a gente já discutiu sobre isso quando a gente falou lá de algoritmos de busca não informada, né? Existem várias formas da gente tentar reduzir esse tempo e esse custo de busca, tá? E a gente vai falar exatamente disso que se trata esses algoritmos de busca informada, beleza? Vamos dar um exemplo simples, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai, do tipo de decisão que a gente vai aprender a tomar nesse vídeo de hoje aqui. Vamos assumir que vocês estão numa cidade qualquer, né, e querem pegar um trem para um outro local. Imagina que vocês estão num outro país, em que vocês chegaram hoje e que não tem nenhuma informação, não tem um mapa, não tem nenhuma informação exata sobre qual que é o trem que vocês devem pegar, né, sobre como chegar lá no hotel em que vocês estão, por exemplo, né? Uma coisa é fato, né? Se você vai para a Zona Norte, né, se você sabe que o hotel que você tem que ir está na Zona Norte da cidade, né, você naturalmente ignoraria todos os trens que fossem para o sul. Então percebam que isso daqui já me traz uma série de estados que eu nem preciso considerar. Eu tenho uma série de trens que eu nem preciso analisar. Aqueles todos que vão para o sul, eu simplesmente ignoro. Eu me concentro naqueles que vão para o norte. Certo? Então, nesse caso, eu posso dizer que eu estou podando o meu espaço de busca, né? Seria mais ou menos como isso daqui, né? Eu estou num nó inicial qualquer aqui, né? Meu nó inicial, certo? Eu tenho aqui uma série de nós, sendo que daqui para cá eu estou indo para o norte e daqui para cá eu estou indo para o sul, certo? Eu tenho uma série de nós, uma série de trens, né? Uma série de conexões que eu posso fazer aqui. Imagina que aqui eu tenho outras duas conexões, aqui eu estou indo para uma outra estação, aqui para uma outra estação, e assim por diante, certo? De forma igual, eu tenho aqui outras possibilidades. Se eu pegar esse trem aqui, eu vou chegar nessa outra estação, aqui eu estou nessa outra estação, aqui eu tenho outra possibilidade, se eu pegar outro trem eu vou para outra estação, e assim por diante aqui, tá? Sabendo que eu tenho que ir para o norte, né, eu posso simplesmente ignorar todos esses nós aqui, beleza? Eu nem preciso fazer com que a minha busca venha se enveredar para esse lado de cá, beleza? O que eu quero saber é do que está daqui para cá, beleza? Então,
Isso é a utilização de uma informação externa ao meu espaço de estados, joia? Que está guiando o meu processo de busca e que com isso me faz economizar tempo sem explorar os nós que não são, que sabidamente não são de interesse para mim. Tá? Então, com isso, eu consigo podar o meu espaço de busca. Esse aqui foi um exemplo extremamente simples, né, em que com uma única informação eu já consigo podar bastante do meu espaço de busca como um todo. O que a gente vai ver nesse vídeo de hoje é como a gente pode fazer isso para algumas aplicações um pouco mais complexas, digamos assim, e como que isso é incorporado nos nossos algoritmos de busca. Tá joia? Bom, a gente citou isso daqui em vídeos passados, né? Vamos relembrar esse problema também, que ele também é bastante interessante para a gente entender, né, esse problema da busca informada, tá? Porque é o problema do caixeiro viajante, né? Que é o Travel Salesperson, né? O cara que vai viajar entre algumas cidades, né? O caixeiro viajante tem N cidades para viajar, para visitar, né? Ele começa numa cidade, e ele deve visitar cada cidade, cada uma dessas N cidades, uma única vez, e ao final ele deve retornar para a cidade de origem dele. Tá? Cada viagem está associada a um custo, né, e o caixeiro deve percorrer aquela que tem a rota mais curta ou que tenha o menor custo possível. Assumindo aqui, né, que esse custo que eu estou associando, né, seja, por exemplo, a distância, né, a distância entre duas cidades, né, a distância que ele vai percorrer na estrada que liga aquelas duas cidades, né? Então, eu vou assumir que eu quero o menor custo possível, né? Aquela rota mais curta a ser percorrida pelo caixeiro viajante, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui a gente tem um exemplozinho considerando 4 cidades, certo? Em que eu tenho bastante ligação, né? Praticamente todas as cidades ligadas entre si, né? Eu tenho aqui A ligada a B, C e D, B ligada a A, C e D, D ligada a C, B e A e assim por diante. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de um grafo totalmente conexo. Né? Todos os nós aqui estão ligados entre si. Percebam que aqui eu tenho, por exemplo, o tempo que eu gasto de sair da cidade A para chegar na cidade C, ou o contrário, né? Saindo de C para chegar na cidade A. Tá? Só para a gente ter uma ideia da dificuldade, né, do quanto que isso daqui é complexo, eu teria essas possibilidades aqui, né, partindo de A, certo? Imaginando que aqui o ponto A é o meu ponto de partida, certo? Então eu começo em A. Eu tenho todas essas possibilidades aqui, né? De A eu posso chegar em B, C e D, de B eu posso ir para C e D, de C eu posso chegar em D, né? Dentre as cidades que ainda não foram visitadas. Aqui de B, assumindo que eu fui aqui de A para B, depois eu visito D, depois C e assim por diante, tá? Então essa aqui seria a minha árvore de busca para esse problema do caixeiro viajante, considerando 4 nós em um grafo totalmente conexo, tá? Só para a gente ter uma ideia do quanto que isso daqui explode à medida em que eu vou aumentando o meu problema, tá? Com 4 cidades, eu tenho 6 caminhos possíveis. A gente pode perceber isso daqui, né? Tenho 6 nós finais aqui embaixo, certo? Esse daqui é um caminho possível, esse daqui, né? É um primeiro caminho possível, esse daqui é um segundo caminho possível, esse daqui é um terceiro caminho possível, esse daqui é um quarto caminho possível, esse daqui é um quinto e esse daqui é um sexto caminho possível. Tá joia? Então, o primeiro caminho possível A, B, C, D, depois, segundo caminho possível A, B, D, C, A, C, B, D e assim por diante, tá? Com 10 cidades, né, aumentando 4 cidades aqui, olha, eu já passo a ter 10 cidades, perdão, aumentando 6 cidades aqui, né, eu passo a ter 362.880 caminhos, tá? Quanto mais cidades a gente colocar nesse problema do caixeiro viajante, mais caminhos possíveis vão existir nesse meu problema, tá? Nesse meu grafo. O que é, obviamente, a gente já consegue perceber que isso daqui é uma explosão combinatória, certo? E a gente quer, com esses problemas, né, com esses algoritmos de busca informada, a gente tenta prevenir ou, pelo menos, limitar isso daí, tá? Eu vou tentar, de alguma forma, limitar o número de caminhos que eu vou considerar no meu processo de busca para eu encontrar o melhor caminho. Beleza? Bom,
só para reforçar, né, o problema do caixeiro viajante ele é um problema em aberto até hoje. Tá? A otimização exata desse cara, encontrar um caminho ótimo para esse cara, ainda é um problema em aberto até hoje. O que a gente faz, né, é encontrar soluções heurísticas para esse problema. Tá? Heurísticas, que são aproximações boas, né? Obviamente, a gente tenta buscar as melhores aproximações possíveis, né, para esse problema, tá? Mas sem garantir otimalidade, sem garantir encontrar sempre a melhor solução para esse problema. Tudo bem? Alguns problemas clássicos desse problema de busca, né, de busca, que a gente já discutiu alguns deles, né? Encontrar o menor caminho, missionários e canibais, que a gente já discutiu lá na última aula, o problema das N-rainhas também. Problemas de jogos, a gente vai falar das N-rainhas num próximo vídeo. Problemas de jogos, nós vamos falar quando nós falarmos de uma busca adversária. Xadrez se encaixaria, xadrez, gamão, tudo isso aqui se encaixaria nesses problemas de jogos, né? Torres de Hanoi, que a gente já discutiu também na última aula, né? Encontrar algum objetivo ou um problema de otimização, problema do tabuleiro de xadrez danificado, enfim. A gente tem vários problemas clássicos de busca que a gente trata, alguns deles a gente já discutiu na última aula, né, nos últimos vídeos, quando nós falamos lá de algoritmos de busca não informada, né? E nessas próximas aulas nós vamos ver alguns desses exemplos aqui, principalmente esse problema das N-rainhas. Ele é um problema de busca local, né, um problema de otimização, que nós vamos tratar em um próximo vídeo. Esses daqui se encaixariam em problemas de busca adversária, que também nós vamos ver em algum vídeo mais adiante, beleza? Busca adversário. Tudo bem. Bom, então vamos falar vamos direcionar, né, o que é o assunto desse vídeo de hoje, que é a busca informada. Tá? Então esse problema do caixeiro viajante, né, são basicamente problemas de busca e outros problemas de inteligência artificial, a gente já discutiu isso, todo mundo já está, eu acho que isso já está claro para todo mundo, né? A gente precisa limitar de alguma forma o espaço de busca. Acho que isso também ficou claro quando a gente viu as características do problema do caixeiro viajante, né? Obviamente, eu não preciso nem citar isso daqui, né? Mas o problema do caixeiro viajante é intratável com algoritmos de busca não informada, né? Os algoritmos que a gente viu até agora, que fazem busca exaustiva no meu espaço de estados, é inviável que eu faça isso num tempo razoável, né? Em um tempo polinomial, para eu poder encontrar uma solução sem utilizar nenhuma informação, né? E limitando o espaço de busca, né, eu quero sempre tornar o meu processo de busca mais rápido e mais eficiente, certo? Ou seja, encontrar o melhor caminho possível, por isso eu quero dizer com eficiente, no menor tempo possível, tá? Naquele exemplo que eu mostrei lá para vocês, né, que a gente discutiu sobre as extrações de trem, né, a gente utilizou um macete, certo? Foi simplesmente de ignorar aqueles trens, né, aquelas estações que ficariam numa direção oposta ao que eu quero chegar no final, certo? Então, aqueles trens que iriam para o sul, no caso, né, eu simplesmente ignorava, certo? As estações de trem que ficavam ao sul, eu simplesmente ignorava e focava nas estações de trem que ficavam ao norte de onde eu me encontrava inicialmente, tá? Esses macetes, essas informações que me ajudam a encontrar o melhor caminho, a chegar no meu destino, né? Em inteligência artificial a gente chama de heurística, tá? Então o que a gente chama de macete, de dica, né? E deem o nome que quiserem para isso daí, quando a gente está em problemas de IA, né? Em problemas de otimização de maneira geral, a gente dá o nome disso de heurística. Então, heurística é essa informação que vai me ajudar a guiar o meu processo de busca, a encontrar o melhor caminho possível. Beleza? Estratégia de busca informada, então, os algoritmos de busca informada, eles vão utilizar informação heurística, então esses macetezinhos vão ser incorporados ao meu processo de busca, ao meu algoritmo de busca, para me ajudar a guiar na escolha, né, a navegação, digamos assim, entre meus espaços de estados. Perfeito? Então, esses caras, essa heurística, é quem vai me ajudar a calcular estimativas
para os nós de espaço de estados, tá? E a gente vai entender o porquê que eu estou chamando aqui de estimativa, tá? Porque muitas vezes eu não tenho uma informação perfeita do quanto que uma cidade está distante da outra, por exemplo, né? Eu não tenho essa informação 100%, certo? Mas eu consigo estimar, por exemplo, ao medir a distância em linha reta dentre essas duas cidades no mapa, por exemplo. Tá? Então isso daqui pode ser uma estimativa do quanto que uma cidade está próxima da outra, beleza? Essa estimativa é o que vai me dizer o quão promissor um nó é, né? Um nó pode ser, né? Em relação à minha meta, beleza? Então guardem isso daqui, tá? Quando eu estou falando de heurística, a gente está falando inicialmente de uma estimativa para me dizer qual é a qualidade de um nó em relação à minha meta, tá? O quão promissor um nó é em relação à minha meta, beleza? Ao meu nó destino, tá? Bom, alguns autores, tá, pessoal? Vocês vão encontrar na literatura alguns autores utilizando heurísticas como funções baseadas em cálculos numéricos. Então, eles quantificam, né, aquilo que eles conseguem quantificar, eles estão dando o nome de heurística, tá? Nós aqui vamos seguir o livro do Stuart Russell e do Peter Novig, em que eles fazem essa diferenciação entre heurísticas e outras funções, tá? Heurística é o macete, é a ideia por trás de algo que eu consigo quantificar. Mas essa coisa que eu consigo quantificar, tá? Essas funções que eu consigo calcular, eu vou dar o nome de função de avaliação, tá? Então, a função de avaliação, ela é baseada em cálculos numéricos. A heurística não. A heurística é só a ideia, digamos assim, por trás da minha função de avaliação. Eu consigo quantificar a função de avaliação, a heurística não, tá? Então, esse cara aqui, eu tenho um valor numérico contínuo, muito provavelmente, na grande maioria das funções de avaliação, eu utilizo um valor numérico contínuo, tá? Que vai me ajudar a dizer o quão promissor um determinado nó é. A heurística é só o macete, é a ideia por trás dessa função de avaliação. Tá joia? Os efeitos da heurística, os efeitos da minha função de avaliação são locais. Isso daqui é importante da gente entender, tá? Então, o macetezinho, ele vai me ajudar a entender, a escolher, né, os nós que são sucessores a um nó atual, tá? Então, ele vai me ajudar a escolher aquele caminho que me parece mais promissor, tá? Então, de forma análoga, né? Imagina que eu tenho aqui, obviamente, tá? A gente vai ver que não é exatamente isso daqui, mas imagina que eu tenho aqui três opções, né? Estou num determinado nó A e eu tenho três opções aqui, né? B, C e D, tá? Imagina que de A para B eu tenho um custo de 8, de A para C eu tenho um custo de 5 e de A para D eu tenho um custo de 11, beleza? O que a função heurística me ajuda a entender e a escolher é, dentre todos esses caminhos aqui, tá, aquele que me parece mais promissor em relação ao meu final. Eu iria escolher inicialmente esse cara aqui, certo? C seria a minha escolha inicial, tá? Por quê? Porque dentre todas as opções que eu tenho, é aquela que aparentemente me parece melhor porque tem um menor custo. Tá joia? Então, o que a heurística faz, né, é eliminar ramos de busca. Então, assumindo que isso daqui seja perfeito, né, que esse 5 aqui seja ótimo, né, que eu vá explorando esse caminho AC, eu chegue lá no meu nó final, essa heurística me ajudaria a não explorar esse ramo e a não explorar esse ramo aqui, certo? Diminui a complexidade da minha busca. Eu não preciso analisar esses dois ramos que aparentemente não são promissores para mim, tá? Então a ideia da heurística é essa. A gente vai ver que ela não funciona exatamente assim, né? Que eu não escolhi por aqui e ignoro os outros dois. Nós vamos ver que existem algoritmos que sim fazem isso que a gente fez aqui, né? Vou pelo melhor caminho e esqueço os outros dois, mas a gente vai ver que a gente tem outros algoritmos também que me permitem voltar atrás caso esse caminho escolhido não seja o mais promissor de fato, tá? Lembrando que, por que eu estou falando disso daqui, né? O que a gente já discutiu aqui, esses valores, né? 5, 8 e 11 que eu tinha ali, né?
são estimativas do quão promissor é esse caminho, tá? Imagina, por exemplo, né, que eu quero chegar aqui num nó, vamos assumir que meu nó final seja um E qualquer aqui, né? Tá? E que eu tenho aqui B e E são ligados e D e E são ligados, mas que o C não é ligado com o E, tá? Perceba que isso daqui, essa estimativa que eu estou colocando aqui, né? Imagina que aqui eu tenho outros custos associados que não fazem muito sentido aqui agora, tá? Mas 5, 8 e 11, por exemplo, pode ser, imagina que A é uma cidade, B é outra cidade, C é outra cidade, D é outra cidade, E é outra cidade, tá? Eu quero sair de A e chegar em E, tá? Eu posso, esses valores aqui, né, lembrando que são estimativas, podem ser, por exemplo, a distância em linha reta no mapa entre essas cidades. Então imagina que C está distante 5 centímetros de E, B está distante 8 centímetros de E e D está distante 11 centímetros de E. Tá? Então isso daqui é uma estimativa do quão distante, do quanto que eu teria que percorrer ainda saindo de A para chegar em E, passando por cada um desses caminhos. Tá? É uma estimativa do quanto faltaria depois que eu cheguei em C, né, para chegar em E. Mas percebam que, como uma estimativa, ela é falha, ela não é 100% real, tá? Porque muitas vezes a gente não tem como ter uma estimativa perfeita dessas heurísticas, tá? Por isso que o nome é estimativa, é o quanto que a gente acha que falta para eu chegar lá no meu nó final. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso nessa aula de hoje e nas próximas aulas, tá? Mas é só para vocês entenderem que o efeito da minha heurística ela é local. Não necessariamente ela vai me ajudar, não necessariamente ela é 100% verdadeira, 100% factível. Nesse momento ela só me ajudou entre 3 opções tentar escolher a melhor delas, tá? Ela não necessariamente vai me refletir o quão 100% promissor é esse nó, tá? Vamos imaginar dessa forma, beleza? Mas nós vamos falar mais sobre isso ainda nos próximos vídeos. Nesse vídeo de hoje e nos próximos vídeos a gente vai continuar explorando bastante esse conceito aqui, tá joia? Então o papel da heurística é me ajudar a podar o ramo de busca e, obviamente, fazer a melhor escolha possível, né? Imaginando aqui que eu tenho aqui um outro nó, né? Aqui existisse essa ligação aqui, de fato a ACE aqui seria a melhor opção possível e eu não precisaria explorar esses outros 2 nós aqui, beleza? Bom, exemplos de heurísticas que a gente pode utilizar, né? Para planejar um caminho dentro de uma cidade, não vire sucessivamente à esquerda ou à direita em uma rua, pois fazendo isso a tendência é que você volte para o mesmo lugar, né? Isso aí é fácil, né? Se eu estou aqui, né? Estou numa rua aqui, imagina que eu venho para cá. Aqui, se eu virar à direita, novamente, se eu virar à direita novamente, eu voltei para o mesmo lugar, né? A tendência é que isso aconteça na grande maioria das cidades, né? Que as ruas são ligadas, né? Que eu tenho os quarteirões, as quadras num formato retangular ou aproximadamente isso, né? Então a chance de eu voltar para o mesmo lugar seria bastante alta, né? Essa daqui virá sempre à direita, né? Então aqui eu estou virando à direita, aqui eu estou virando à direita, aqui à direita e aqui à direita. Essa não é uma boa heurística, tá? Não é um bom macete. Virar quando chegar nos limites da cidade, né? Então se eu estou procurando por uma rua dentro de uma cidade, eu cheguei ao final da cidade, obviamente é importante eu virar, né? Para eu voltar para dentro da cidade e continuar a minha busca. Para reparar máquinas, retiro primeiro as peças externas mais pequenas, enfim. A gente tem uma série de heurísticas que podem ajudar a gente num processo de busca de encontrar o melhor caminho entre dois estados, entre o estado inicial e o estado final. Beleza? E é fácil, né, da gente enxergar, né, que a questão das heurísticas, é fácil a gente ver que alguns estados são mais promissores do que outros, né? Alguns estados são melhores do que outros, né? Assumindo que eu tenho aqui o problema do quebra-cabeça de 8 peças, né? É fácil eu perceber que esse estado, vou chamar aqui esse estado de A e esse daqui de estado B, né?
B é muito mais promissor do que A para eu chegar no meu estado final, certo? Lembrando que o objetivo é que eu tenha todos ordenados, né, de alguma forma, e a minha peça em branco aqui no meio, né? Então, com uns movimentos, eu conseguiria jogar o 5 para cá, colocar o 6 aqui mais próximo do local dele, né? Esse cara aqui eu precisaria de muito mais movimentos para chegar na configuração, né? Só para a gente lembrar, né, o estado final seria algo como isso daqui, né? 1, 2, 3, 4, branco aqui, 5, 6, 7, 8. Tá? Então eu quero chegar nesse estado. Partindo de A, eu teria que fazer muito mais movimentos para chegar nesse meu estado, que eu vou chamar de F aqui, né? Esse aqui é o meu estado F. Partindo de A para eu chegar em F, eu teria que fazer muito mais movimentos do que partindo de B para eu chegar em F. Tá? Então, esse cara aqui, eu posso considerar ele mais promissor, eu posso considerar ele melhor do que A. Tá? Então, obviamente, a função heurística de B, né, assumindo que isso daqui é um processo de maximização, por exemplo, né, que eu quero sempre chegar naquele nó mais promissor, né, a heurística de B seria maior do que a heurística de A, beleza? Bom, então as funções heurísticas, como eu disse, uma heurística é um macete, né? Eu não consigo quantificar, e a gente tem as funções que elas sim são quantificáveis, né? Que eu tenho algum valor que eu consigo associar, um valor contínuo, usualmente, que eu consigo associar a cada um dos estados, né? Então, o primeiro tipo de função que a gente vai falar aqui hoje são as funções de avaliação, né? Que é literalmente a tradução de uma heurística para um valor numérico, né? Utilizando alguma avaliação, né? Que é uma funçãozinha que vai traduzir a utilidade de um nó. Eu não gosto de usar esse termo utilidade porque a gente vai trabalhar com funções de utilidade quando a gente vê lá as nossas buscas adversárias, mas a gente pode entender como isso, né? E essas funções de avaliação são funções não negativas, isso daqui é importante, e tal que o estado associado com o menor valor, então aqui assumindo que eu estou fazendo um processo de minimização, certo? É o estado mais promissor, tá? Então isso daqui, né, com funções de avaliação, isso daqui não é uma regra, tá, pessoal? Mas usualmente a minha função de avaliação é uma função utilizada eu posso assumir que é um processo de minimização de uma função objetivo, tá? Então eu vou tentar minimizar sempre, minimização da minha função objetivo, tá? Vou sempre tentar minimizar a minha função avaliação, tá? E usualmente, tá, a função avaliação do meu estado meta é 0. Tá? Então, meu nó final, então, de novo, né, imagina que eu tenho uma situação em que eu tenho algumas cidades ligadas entre si, né? Vou assumir que eu tenho aqui uma outra cidade qualquer. Então, partindo de A, que é a cidade A, essa aqui é a cidade B, C, D e E, né? Eu quero saindo de A e chegar em E, e eu posso assumir, né, que a função de avaliação de cada um desses nós, né, é o quanto falta para eu chegar em E, certo? O quanto falta, uma estimativa do quanto falta para eu chegar em E. Assumindo que E é o meu estado final, né, e que eu chegando em E eu não preciso deslocar mais nada, é fácil eu entender que a função de avaliação do E, que é o meu nó final, é 0, né? Cheguei em E, não preciso percorrer mais nada, certo? Então, a função, o f do meu estado E, é igual a 0, beleza? A função de avaliação desse meu estado E é 0, tudo bem? Exemplos de função de avaliação, né? Planejar o caminho dentro de uma cidade, pega uma linha reta, né? Prefiro o estado sucessor que está mais perto do estado meta em linha reta. É isso que eu falei, né? Eu posso assumir que a função de avaliação entre os meus estados aqui, né? Assumir que medir a distância em linha reta da cidade B para a cidade E e assim por diante, tá? Para reparar máquinas, considere o número de peças removidas da máquina mais o número de peças defeituosas ainda dentro da máquina. E assim por diante, tá? É sempre, então, percebam que aqui nós estamos falando de números, tá? Isso aqui eu quantifico número, distância, né? Pega em linha reta, né? Uma linha reta, distância, né? Mais perto, estou falando aqui de distância, beleza? Vamos
tentar ver, né, tentar traduzir, entender essa questão das funções heurísticas utilizando o problema lá do quebra-cabeça de 8 peças que a gente já tinha discutido anteriormente, né? Uma possível função de avaliação que a gente pode utilizar para esse caso, né, é medir o número de peças que estão fora do lugar, né? Uma possível função de avaliação nesse caso, tá? Eu tenho aqui meu estado atual e esse daqui é o meu nó meta, né? Um nó em que eu quero chegar. Assumindo que aqui, né, eu estou utilizando esse cara em que o meu nó final, o meu estado, a minha peça em branco vai ficar aqui, tá? Ao invés de ficar aqui no meio, ela vai ficar aqui, eu quero chegar nesse nó, tá? Então eu posso simplesmente olhar, né, qual é o número de peças que está fora do lugar, né? Então aqui, ó, eu tenho esse meu estado atual e esse aqui é o meu nó meta, certo? Perdão, esse aqui é o meu nó meta, né? Eu quero colocar a minha peça em branco aqui, certo? Então, eu partindo desse meu nó atual, em que minha peça em branco está aqui, né? Minha peça em branco está aqui, eu quero chegar nessa configuração. Uma coisa simples que eu posso ver, né, para avaliar, calcular um F qualquer, né, desse meu estado atual, que eu vou chamar de A aqui, né, é medir, quantificar o número de peças que está fora do lugar, certo? Então, eu olho para o meu nó meta é esse daqui, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a peça em branco aqui, e eu vou ver quantas peças estão fora do lugar, né, considerando o meu estado atual. Então, comparando os dois, ó, 1 está no lugar certo, 2 está no lugar certo, 3 está no lugar certo, 4 no lugar certo, 5, 6, 7, o 8 é que está no lugar errado, né? O 8 deveria estar aqui e ele estava aqui no canto. Então, nesse caso, o F do meu A é igual a 1, certo? Estou quantificando o número de peças que está fora do lugar, tá? Então, perceba que a minha heurística é olhar as peças fora do lugar, então eu vou ver o quão promissor um nó é olhando a quantidade de peças que está fora do lugar, e o que vai quantificar essa heurística para mim é a minha função de avaliação, que é contar literalmente o número de peças fora do lugar aqui, beleza? Então isso daqui é a minha função de avaliação, beleza? Então esse cara me dá um valor numérico, joia? Uma outra heurística possível, né, para esse problema é eu calcular a distância de Manhattan, né, entre para cada uma das peças, né? A distância de Manhattan literalmente é contar uma estimativa do número de movimentos que eu teria que fazer para, dada uma peça, colocá-la no lugar em que ela deveria estar. Tá? Então vamos ver o seguinte, quais são as peças fora do lugar aqui, né? 3, 8 e 1, certo? Esse daqui é meu nó meta, beleza? Então essas aqui são as minhas peças fora do lugar. A distância de Manhattan, né, num plano, ela assumindo isso, né, um plano cartesiano, que eu tenho aqui um plano 2D, ela literalmente é a subtração entre a coordenada x desse cara, em que ele se encontra atualmente, e a coordenada x da posição em que ele deveria estar, tá? De forma análoga também a posição y desse cara e a posição y em que ele deveria estar, beleza? Então, assumindo que, por exemplo, né, aqui o meu x, né, imagina que eu tenho aqui um eixo x aqui, certo? Então esse aqui é meu eixo x, esse daqui é meu eixo y, né? Imagina que aqui o meu x vale 1, aqui o meu x vale 2 e aqui o meu x vale 3. Aqui o meu y vale 1, aqui o meu y vale 2 e aqui o meu y vale 3, tá? Então, a coordenada, vamos assumir que é a peça 3, né? A peça 3 deveria estar lá na posição onde x vale 3 e y vale 1, beleza? Então, isso daqui é a posição que ele vai se encontrar aqui no final, beleza? Então, aqui x vale 3 e y vale 1. Nesse momento, ele se encontra na posição cuja coordenada é o x aqui vale 1 e o y também vale 1, beleza? A distância de Manhattan, então, nada mais nada menos é do que fazer a diferença entre essas coordenadas, tá? E somar as duas, tá? Então é literalmente isso daqui, ó. É o x1. Então aqui eu posso assumir que esse daqui é o meu x1, tá? O 3 é o meu x1. E o y, esse 1 aqui é o meu x2, tá? Aqui o meu y1 vale 1 e meu y2 vale 1 também, tá?
Obviamente, isso daqui dá para perceber que isso daqui é um par ordenado, né? Esse aqui são as coordenadas cartesianas de um ponto, certo? Então, esse daqui é um ponto P qualquer, esse daqui é um ponto P' qualquer, certo? Então, meu P' é meu ponto inicial, o meu P é o meu ponto final. Fazendo a diferença entre esses dois caras aqui, né? Ficaria, então aqui eu vou fazer aqui em cima os cálculos, ficaria x1 menos x2, que é 3 menos 1, o módulo disso, mais a diferença das coordenadas y dos pontos, né? 1 menos 1. Então, nisso daqui, 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. 2 mais 0, igual a 2. Tá? Então, a distância de Manhattan entre a posição inicial do meu ponto e a posição em que ele deveria estar é de 2. Tá? Eu deveria deslocar 2 espaços para fazer o 3 chegar na posição correta. Tá? De forma análoga, né, quando a gente olha o 8 também, né, as coordenadas do 8, vamos fazer uma cor diferente só para não confundir aqui, né? O 8 nesse momento ele se encontra na coordenada, o x ali vale 3 e o y dele vale 1, certo? É onde ele se encontra naquele momento. E ele deveria estar numa posição em que o x vale 2 aqui, certo? E o y vale 3. Tá? Então, distância de Manhattan do 8 para a posição em que ele está, para a posição em que ele deveria estar, seria módulo de 3 menos 2, mais o módulo de 1 menos 3, que é igual a 3 menos 2, 1, mais módulo 1 menos 3 menos 2, o módulo disso 2, que é igual a 3, beleza? Então, de forma análoga também, teria que fazer 3 movimentos para fazer o 8 chegar na posição, partindo da posição em que ele está, chegando até a posição onde deveria estar, né? Então, fazendo isso, né, para as 3 peças fora do lugar, né, também aqui eu teria que fazer para o 1, né, o 1 ele deveria deslocar daqui para cá e daqui para cá, somando mais 3 movimentos, né? Depois vocês façam os cálculos aí, para a gente não se delongar muito nessa primeira parte, tá? Então, com isso, fazendo o somatório da distância de Manhattan de todos os pontos fora do lugar, né, 2 mais 3 mais 3, eu teria um total de 8 movimentos, né, esperados para eu chegar, partindo da minha posição atual, para chegar na posição final. Tá? Mas percebam que isso daqui é uma heurística. Tá? Então a heurística desse cara me diz que a avaliação desse meu estado, né, esse meu estado que eu vou chamar de A aqui, né? O F do A então que a gente acabou de fazer, né? É igual a 8, certo? Nesse caso, o 8 ele é uma estimativa da quantidade de movimentos que eu teria que fazer para sair do meu estado atual, chegar no meu estado final. Mas percebam que isso daqui é literalmente uma estimativa, porque o número de movimentos que eu vou ter que fazer, analisando a configuração atual, né, ela é maior, certo? Eu não consigo, fazendo só 8 movimentos, sair daqui e chegar no meu estado final, tá? Porque à medida em que eu faço esses movimentos, né, jogar o 3 para cá, não é simples, né? Porque eu teria que, por exemplo, deslocar o 6 para cá, o 8 para cá, o 2 para cá, para eu conseguir deslocar o 3 na primeira posição, tá? Então, percebam que isso daqui é uma heurística, é uma estimativa que vai me ajudar a, dada uma outra possibilidade, dizer qual é o meu estado mais promissor, que aparentemente é meu estado mais promissor. Perfeito? Bom, a distância de Manhattan também, né, pode ser utilizada para uma heurística de navegação de robôs, assumindo que isso daqui, né, o que está em cinza aqui são paredes que o robô não consegue transpor, né? Eu quero, saindo daqui, chegar aqui, né? Saindo do vermelho, chegar aqui no verde, eu posso utilizar a distância de Manhattan para estimar, né, o número de movimentos que eu vá realizar, né, para chegar até o final, tá? Uma possibilidade que a gente tem aqui também na navegação de robôs, nesse caso, né, seria utilizar a distância euclidiana, tá? Para a gente tentar fazer a estimativa. Mas percebam que a distância euclidiana, né, ela pode assumir movimentos na diagonal também, certo? Depois vocês façam os cálculos aí, né? A distância de Manhattan é aquela em que a gente só assume deslocamentos assim, né? Já estou na cor correta. Ela assume deslocamentos assim, certo? Literalmente para cima, para baixo, para a direita. Aqui eu não posso fazer para a esquerda, mas tudo bem.
Quando eu utilizo a distância euclidiana, eu assumo que eu também posso ter deslocamentos na diagonal, o que nesse caso não é factível, tá? Eu sempre desloco entre duas peças consecutivas, beleza? Então, também é uma heurística factível, mas dentre as duas, né, Manhattan e euclidiana, talvez a Manhattan seja mais adequado aqui para esse cálculo, tá bom? Bom, então usando as nossas funções de avaliação, né, a gente consegue utilizando só a função de avaliação, existem dois algoritmos, duas estratégias de busca informada que a gente pode utilizar, tá? Que é a subida de encosta, ou hill climb, né, que é literalmente uma forma de otimização, tá? Nós vamos trabalhar bastante com otimização baseada em outras abordagens, principalmente quando a gente falar de redes neurais, nós vamos trabalhar bastante com algoritmos baseados em gradiente, por exemplo, né? A gente vai ver isso em processo de otimização, em busca de minimizar alguma função objetiva, né? Mas por enquanto, aqui para algoritmos de busca, nós vamos ver o algoritmo de subida de encosta, que é uma das abordagens que a gente tem que utiliza só a função de avaliação, né? Utilizando, que é como se fosse uma busca em profundidade usando a função de avaliação. A gente pode assumir dessa forma, tá? E a gente tem também o Grid Best First, né? O Best First, nós vamos ver aqui uma versão dele que é gulosa, né? Que é o que a gente chama de Greedy Best First, tá? Greedy BF, vamos chamar assim, que é uma versão gulosa do Best First, que é como se fosse uma busca em largura utilizando a função de avaliação, tá? Na verdade, ele é um pouco mais do que isso, e a gente vai entender isso melhor quando a gente vê o algoritmo propriamente dito em uns próximos vídeos, tá? Considerando a melhor função de avaliação, né? Que o estado considerado para continuar a busca não é necessariamente o estado que está no mesmo nível do estado corrente. A gente vai ver isso, tá? Não necessariamente ele não é necessariamente uma busca em largura, porque a gente não considera necessariamente aquele estado a questão do nível para encontrar o melhor caminho. Perfeito? A gente vai entender isso melhor quando a gente ver o algoritmo em uns próximos vídeos, tá bom? E uma segunda função heurística que a gente pode utilizar para guiar o nosso processo de busca são as funções de custo, tá? Enquanto a função de avaliação ela é uma heurística que vai me dar uma estimativa do quanto falta, tá? Do quanto falta para eu alcançar um determinado nó final. Então, a função de avaliação é uma estimativa do futuro, né? Do quanto eu ainda vou ter que percorrer para chegar no meu nó final, se eu optar por esse caminho. A função de custo ela é uma função exata, ela não é uma estimativa. Ela guarda o que eu já passei pelo passado para alcançar aquele nó que eu estou avaliando naquele momento, tá? Então, enquanto a função de avaliação é uma estimativa de futuro, a função de custo ela armazena para mim o quanto eu já percorri no passado para alcançar aquele nó, tá? Então perceba que a função de avaliação é uma estimativa, e a função de custo ela é exata. Eu consigo quantificar exatamente a função de custo de um determinado nó frente ao meu objetivo. Perfeito? Então essa é a principal diferença entre esses dois caras. E a gente vai entender que elas não são antagônicas, essas duas medidas, pelo contrário, eu posso utilizar só a função de custo, sim, como eu posso utilizar só a função de avaliação, mas os melhores algoritmos de busca informada que a gente tem combinam essas duas informações para alcançar a melhor solução. A estimativa do quanto falta e o quanto ela já gastou no passado para alcançar um determinado nó, tá? Então nós vamos entender isso nessa aula de hoje. Bom, então essa função de custo, né, ela guarda para mim, né, também o quanto que eu já gastei no passado, de forma similar ao que a gente tem nas funções de avaliação. Elas também são funções não negativas, que a gente pode entender, né, que medem a dificuldade de se ir de um estado para o outro, tá? Então, como eu já frisei aqui para vocês, né, a função de custo ela se refere ao passado, ao quanto, é igual aquela música, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? É isso que a função de custo vai guardar para a gente, beleza? Ela vai guardar o quanto que a gente caminhou para chegar até um determinado nó, tá? E as funções de avaliação, elas se referem ao futuro, beleza? Então isso aqui é uma estimativa do quanto falta, tá?
Então, a função de avaliação ela tenta adivinhar o quão perto um estado nó está de um nó meta, enquanto as funções de custo sabem o quanto que um nó está longe do meu nó inicial. É exatamente isso. As funções de avaliação adivinham o quanto falta para eu chegar no meu nó meta, beleza? Então, a função de avaliação adivinha o quanto falta para eu chegar no meu nó meta, enquanto que a minha função de custo sabe o quanto eu já caminhei para chegar até o nó em que eu me encontro naquele momento, tá? O nó que eu estou avaliando, beleza? Então, sabe quanto que um determinado nó está longe do meu nó inicial, tá? Então, obviamente, funções de custo são mais concretas, são mais exatas do que as minhas funções de avaliação, tá? Se a gente conhecer só a função de custo, mas não tiver nenhuma função de avaliação boa, né, a gente tem uma estratégia de otimização que é chamada de branch and bound, tá? Que é basicamente uma busca best first, mas usando só uma função de custo, tá? Nós não vamos entrar em detalhe na branch and bound aqui, porque para a maioria dos problemas que a gente vai utilizar, vai ver aqui durante o semestre, ela não é tão útil assim, tá? A gente utiliza mais as abordagens que têm em mente uma função de avaliação, pelo menos uma função de avaliação, tá? Então, o branch and bound sempre vai buscar pelo sucessor do estado que possui o caminho mínimo, dado o meu estado inicial, né? E consiste numa busca em largura usando funções de custo. Basicamente isso daqui, tá? Por isso que a gente diz que é semelhante a uma best first utilizando a função de custo. Uma vez que a gente vê a best first, a implementação do branch and bound, ela é bastante similar, tá bom? Então essa branch and bound ela também pula entre estados, assim como o best first, mas possui uma propriedade importante que é o primeiro caminho encontrado entre o caminho inicial e o caminho meta é o caminho de custo mínimo, tá? O que é bastante óbvio, porque eu estou guardando a informação exata, né? Estou usando função de custo, o que a gente não consegue garantir com o best first, por exemplo, principalmente a abordagem gulosa, que é o que a gente vai ver aqui, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês treinarem essa questão das funções de avaliação, das funções de custo, das funções heurísticas, que é daqui dentro daqueles problemas, né, que a gente já discutiu aqui até agora, né, que a gente já viu nos últimos vídeos, tentar propor funções de avaliação, funções de custo para esses problemas. Para os problemas dos monges e canibais, para os problemas do recipiente de água, para o problema do caixeiro viajante, tá? Pensem em como quantificar isso e, se possível, já tentem fazer numa folha de papel, né, uma tentativa de busca, né, utilizando essa informação, só por curiosidade, para vocês verem como que isso daqui vai funcionar, tá? Nos próximos vídeos nós vamos começar a ver, de fato, os algoritmos que se utilizam dessas informações para fazer processos de busca, perfeito? Então, até lá!